Eu escolhi esse tema porque é um tema que tem muito a ver com todo o nosso ecossistema. Na verdade, tem tudo a ver com a nossa vida diária. Jesus, ele nos ensinou a sermos seus imitadores. Vou pegar uma passagem muito conhecida em João 14, 8, 9, que todos nós com certeza já lemos e ouvimos muito, e diz assim, né? Disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. E Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? E daí nós começamos um pouco sobre a humanidade de Jesus. Hoje eu quero falar não só sobre a sua deidade, sua divindade. Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Mas hoje eu quero falar sobre o Jesus humano. Jesus era 100% Deus e 100% homem. Mas na sua parte homem, os seus 100% homem, no seu tempo de vida sobre a Terra, seus 33 anos de vida aqui, é o que nós conhecemos de Jesus, né? Ninguém nunca viu Jesus antes de encarnar e veremos daqui a algum tempo, mas ele glorificado. Mas o Jesus que eu e você conhecemos é o Jesus que incorporou, né, numa figura humana que viveu aqui conosco e nos deu uma lição que, enfim, não só salvou a todos nós, mas nos deu uma lição de como nós devemos ser como cidadãos, como homens, como aqueles que querem um dia estar com ele para sempre. Jesus foi o ser humano mais completo que viveu aqui na Terra. E Jesus nos deu inúmeras lições. E hoje eu quero falar sobre o seguinte, Jesus não estava preocupado, isso é muito importante você saber, a preocupação de Jesus nunca foi agradar o homem. Jesus nunca se preocupou muito de agradar o ser humano. A preocupação de Jesus sempre foi de agradar o seu Pai. Sempre foi de andar conforme o seu Pai espiritual, o seu Pai, o céu, queria que ele andasse. E eu falo isso para você, meu querido, porque tem muita gente hoje que não quer se espelhar em Cristo. As pessoas hoje têm vivido mentira por anos. Têm andado com uma falsa carapuça de santidade. Pessoas que talvez hoje querem impressionar, né? Eles querem impressionar pastor, quer impressionar a igreja, quer impressionar o seu ambiente de trabalho, quer mostrar que ele é diferente, quer mostrar que ele canta mais, que ele prega mais, que ele faz mais, que ele é muito certinho. E tem pessoas vivendo assim, uma farsa, uma mentira por anos. Por quê? Porque não estão se espelhando em Jesus. Elas estão se espelhando em outras pessoas. Ser humanos, imitando ser humanos que são falhos. O próprio Paulo falou, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em outras palavras, olha, vocês podem até me imitar, mas eu também estou imitando ele. Então vamos nós dois imitar o Cristo? Paulo não estava puxando para ele, estava assim, você me imita, mas vamos todos juntos. Por quê? Ele sempre entendeu que a perfeição estava no Cristo, estava no Mestre. E hoje a gente vê pessoas dentro das igrejas, pastores, líderes e bispos e semideuses, e eles se colocam como as pessoas mais corretas do mundo, mais centralizadoras do mundo, digamos assim, como referências. E na verdade, a nossa única referência tem nome, é Jesus Cristo. Ele sim, depois dele todos nós erramos, todos nós passamos a precisar da sua graça, da sua misericórdia. Então nenhum de nós pode se colocar como modelo de alguém perfeito, de alguém que não erra. O tempo inteiro nós estamos precisando aprender com Cristo. E por conta disso, tem muita gente amargurada dentro das igrejas, tem muita gente saindo de dentro das igrejas, porque começa a se espelhar muito no pastor, começa a se espelhar muito naquele líder, e em algum momento aquilo ali vai ruir. Em algum momento você vai ver algo dentro da sua igreja ou dentro do seu ambiente ali que vai mexer com você, que vai te decepcionar. E tem gente, principalmente aqueles que têm a fé muito fraquinha, né, vai se decepcionar e acaba saindo da igreja, acaba criando inimizade, coisas que não precisavam ter acontecido, porque não se espelharam no Cristo. E hoje eu trago para você alguns exemplos do caráter de Cristo. Eu botei aqui, né, coloquei, espero que você entenda. Se der para colocar a legenda aqui, amém. Se não der, tá de boa também. Mas vamos lá.
Primeiro tipo de caráter que eu pude identificar em Cristo Jesus é o caráter de prontidão. E eu separei alguns versículos que diz assim, né, em Mateus 8,7, em Cafarnaum, um centurião procurou Jesus para que desse cura ao seu criado. Prontamente Jesus disse, eu irei lhe darei saúde. Olha só, prontamente eu irei. Jesus era alguém que estava sempre com muita vontade de curar, com muita vontade de fazer a obra. Sabe, eu vejo gente dentro das igrejas hoje com uma preguiça espiritual muito grande. Ele não serve para nada mais dentro da igreja, dentro da sua obra. Ele fala, olha, não me conte comigo para nada. É justamente o contrário. Vamos fazer evangelismo? Ah, não dá. Vamos fazer doar uma cesta básica? Não dá. Vamos fazer, vem participar de algum ensaio, vem somar em alguma coisa. Ele nunca pode, ele tem uma eterna preguiça. E Jesus nos ensinou que nós devemos estar prontos o tempo inteiro. Prontos para servir, prontos para ajudar, prontos para fazer algo pelo reino e por outras pessoas. Um outro exemplo é o caráter de compaixão de Cristo. A Bíblia diz, né, uma grande multidão seguia Jesus e ele, tendo compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Está lá em Marcos 14:13. Jesus era solícito o tempo inteiro, Jesus queria ajudar e Jesus não criava barreiras para alguém ser curado. Então, hoje tem pessoas que estão vendendo milagre. Isso é muito perigoso, vendendo milagre dentro das igrejas, dificultando aquilo que Jesus falou que era de graça. Foi, a minha graça é de graça, não tem que ter preço, não tem que ter corrente, não tem que ter nada. Coloca a mão sobre os enfermos hoje, agora, e eu vou curar. O meu nome tem poder para curar. Aleluia! E Jesus tinha sempre uma grande compaixão. Assim nós devemos ter também compaixão pelos mais necessitados, compaixão por aqueles que precisam mais de alimentos, de roupa, de saúde, de atenção. Que Jesus dava atenção para as pessoas também. Nem sempre o tempo inteiro Jesus estava curando. Jesus às vezes conversava com as pessoas, gostava de ouvir as pessoas, o que elas pensavam, o que elas queriam. Isso é ter compaixão pelo próximo, querido. Um outro exemplo de caráter de Cristo, vou dar uma corridinha aqui, é sobre a servidão. Né? Jesus era um homem que sempre estava disposto a servir. Né? O Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir. Aleluia! Jesus veio para dar esperança e dignidade ao ser humano. E sabe qual era o maior prazer de Jesus? Eu falo para você aqui. O maior prazer de Jesus era lavar o pé dos seus discípulos. Jesus tinha prazer em fazer isso. Quantos de nós hoje poderíamos fazer que nem Jesus, lavar o pé de alguém? Será que isso não é uma desonra para alguns? Não. Eu acho que a maioria de nós gostaríamos de ter o nosso pé lavadinho, né? Com certeza. Mas Jesus não. Jesus, ele tinha prazer em servir, em fazer bem para as pessoas. Isso é um dos grandes atributos do nosso Mestre. Jesus era compreensivo. Jesus estava ali pendurado naquela cruz e as pessoas diziam crucificam, crucificam. E Jesus falando, Pai, Jesus poderia ter rogado uma maldição sobre aquelas pessoas. Jesus poderia ter falado, talvez eu falasse, ou algum de nós aqui que está assistindo esse vídeo. Jesus, Pai, fulmina aí. Quando eu morrer, acaba com tudo aí, que esse povo aí, meu Deus, isso não presta. Jesus pode ter pensado qualquer... Eu pensaria isso talvez. Mas Jesus falou, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus nunca teve um espírito vingativo. A gente às vezes tem um espírito vingativo. A gente quer revidar, né? A gente toma uma, quer dar duas, né? Mas Jesus, o tempo inteiro, aquelas pessoas maltratando, zombando, e Jesus orando ali no alto ainda para aquelas pessoas serem curadas. Inclusive teve um que se converteu no finalzinho. Você sabe muito bem quem foi. Aleluia! Isso é um caráter ilibado. É um caráter que não se vinga, é um caráter de amor. Jesus, caráter de obediência. Jesus sempre fazendo a vontade do Pai. João 4,34. Oh, glória! Jesus sempre fez a vontade do Pai. Você não vê Jesus batendo boca com o Pai. Você não vê Jesus disputando território com o Pai. Você não vê Jesus querendo passar na frente do Pai. O tempo inteiro, o prazer de Jesus era: Pai, o que tu queres que eu faça? O que tu quer de mim, Pai? O que é para eu fazer agora? É para eu pregar? É para eu orar? É para eu libertar? O tempo inteiro Jesus andava em conformidade. Isso é um caráter de um cristão. Um de crente hoje, eu falo para você,
mandando, crente submisso dentro das igrejas, crente que quer, não obedece mais pastor, não obedece mais liderança. Ele já virou um desigrejado há muito tempo. Ele já não sabe mais o que é a voz de um pastor, ele já é uma ovelha perdida, é uma ovelha cega. Muitas vezes está dentro da igreja e já é uma ovelha cega, porque não tem mais nada que alcance ele, não tem mais uma palavra de ninguém, um conselho de um ancião, nada para ele interessa, só as verdades dele. E isso é muito perigoso, meu querido, isso é muito perigoso dentro das igrejas, por isso que tem muita gente frustrada aí. Jesus também tinha um caráter de humildade, nunca quis ser maior do que o Pai, aleluia. O exemplo máximo de humildade, botei aqui, com um carinho com os mais necessitados. Jesus o tempo inteiro libertando e curando, e quando as pessoas queriam agradecer a Ele, obrigado Jesus pela cura, pela libertação, Jesus falava, olha, não foi você, foi a tua fé que te curou. Jesus para falar muito obrigado, obrigado, onde é que eu tenho que dar meu autógrafo aí? Se fosse outra aí, cadê? Bate uma foto comigo aí, faz uma selfie. Jesus o tempo inteiro falava assim, olha, a tua fé te curou, foi você. A tua fé te salvou. Um exemplo de humildade. Jesus nunca quis puxar uma bola para ele, vamos botar assim. Nunca quis puxar mídia para ele. Ah, então fala lá, fala para todo mundo que foi eu que te curei. Nada disso. Aleluia. E tem mais aqui também, caráter amoroso de Jesus. Ninguém tem maior amor que Jesus. Jesus amava até quem odiava ele. Jesus amava até quem zombava dele. Até aqueles fariseus ali que não prestavam nada, ficavam duvidando, não acreditando, não pode ser, filho de Maria falando assim, e o tempo inteiro querendo tramar contra ele, Jesus ainda assim amando até o final. Eu sempre falo, Jesus não amava, Jesus é o próprio amor. Aleluia. Jesus não era só, ele não exercia apenas um sentimento, ele não exerce apenas um sentimento, ele é o próprio sentimento. Esse é o nosso Deus, aleluia, o tempo inteiro amando. E, para fechar aqui, né, o caráter perdoador. Se alguém disser algo contra Jesus, mesmo assim será perdoado. O tempo todo Jesus disposto a salvar, a curar, a libertar. Nós já falamos aqui, né, pessoas brincando, zombando dele e Jesus querendo amar. Jesus, na verdade, o intuito de Jesus era o tempo inteiro procurar uma brecha dentro daquele coração endurecido, aleluia, para que aquela palavra dele chegasse e atingisse. Como ele fez com o jovem rico, ele fez de tudo. Ele procurou uma brecha. Jesus era especialista em achar brechas, aleluia, onde ninguém imagina, ele entrava com uma palavra. Assim hoje, nesse Viva Deus não é diferente. Jesus hoje está querendo te ensinar um pouquinho. Olha, eu não sei se você vai conseguir ser isso aqui tudo, mas tenta pelo menos. Porque existe hoje uma falta de interesse, meu querido, muito grande da parte dos cristãos, da parte do homem de ser igual a Jesus. Por que isso, Anderson? Porque as pessoas não querem. É muito mais fácil imitar o diabo do que imitar a Cristo. É mais rápido imitar o diabo. Porque para você ter todos esses exemplos de caráter, muitas vezes isso leva um processo, são processos demorados, isso leva tempo. Mas para imitar o cramunhão, para imitar o diabo, é rápido. Nós temos aí tudo muito facilitado, acesso à internet, acesso a tudo que não presta o tempo inteiro. Então é muito melhor imitar o que vai te levar para o inferno do que imitar a Cristo, que é o que vai te levar para o céu. E eu sempre falo aqui, se você quer um dia morar com Jesus, você tem que ter tempo para Ele hoje. Não adianta você achar que sem ter tempo para Cristo, você vai chegar lá e vai passar a eternidade com Ele. Você não vai. Você tem que criar o hábito de amar a sua palavra. Você tem que ter em você o hábito de se assemelhar a Cristo. Anderson, é muito difícil demais. Talvez nenhum de nós vamos conseguir chegar ao pé da letra, sim. Mas tentar, pelo menos. Tentar. Mas eu tento, eu caio, eu tento. Não tem problema. É melhor do que nem isso. O que mexe com o coração de Deus é a vontade do ser humano em acertar. E tem gente que já não quer acertar mais nada. Ele acha que já chegou no limite dele, ele acha que já chegou onde ele deveria chegar, ele vai vivendo aquela vidinha toda errada, a vida toda. É o que eu falei aqui, vivendo uma mentira, vivendo uma falsa santidade, colocando uma carapuça que não engana nem a mais ninguém do lado dele, quanto mais a Deus. E hoje, Jesus está falando,
Melhor um pecador que sabe da sua condição e busca o perdão de Deus do que um soberbo, porque para esse, Jesus diz que ele é comparado a uma torre que será derrubada. E para fechar aqui, eu vou colocar aqui rapidinho, meus queridos, exemplos de homens do Velho Testamento que foram exemplos de homens corretos, homens com caráter cristão. Maravilhoso. Mesmo no Velho Testamento a gente fala do cristão, mas eram homens íntegros, homens que Deus olhava lá de cima com outros olhos. Pois bem, hoje Deus quer olhar você com outros olhos também. Aleluia. Eu vou colocar aqui rapidinho o exemplo de Jó. Jó era um homem controlado. Jó era um homem calmo. Com tudo que ele passou, talvez eu e você perderíamos a nossa fé em 2 minutos. Mas ainda assim, era um homem que se desviava do mal, era um homem correto, era um homem controlado, era um homem de fé, um homem que sabia que Deus ia mudar o seu quadro, ia mudar a sua história, e você sabe muito bem o que aconteceu. Aleluia! Eu vou dar um outro exemplo aqui, Moisés, a mansidão de Moisés. Mansidão, ele diz que era um dos homens mais mansos que existiu. Jesus era manso. Jesus era calmo. Olha aí as semelhanças. Moisés, um homem calmo, porque para aguentar aquela turma lá, eu falo para vocês, meus queridos, tinha que ser muito calmo, porque o outro possivelmente estava louco da cabeça, teria corrido. Isso aqui não é para mim não. Mas Moisés tinha, aleluia, a missão, porque em alguns momentos ele deve ter pensado assim, meu Deus do céu, mas ele tinha a missão e ele era muito calmo. A gente brinca assim, mas olha, trabalhou a sua mansidão e não perdeu a sua fé. Eu vou pegar aqui também, ó, Davi. Davi já é o lado mais guerreiro. Eu comparo ele com o leão de Judá, um homem corajoso. A coragem de Davi era algo maravilhoso. Então, crente, para de ser medroso, né? Como assim, Anderson? Para de ser medroso. Deus está falando, avança. É gente que fica na defensiva o tempo inteiro. Crente vivendo na defensiva. E Jesus está falando, e Deus está falando para você, avança, existe algo grande para você. Chegou a hora de você tomar posse da sua vitória, tomar posse, sabe, da promessa. E tem gente que corre o tempo inteiro. A porta já está aberta e ele não passa pela porta. É só ele encostar a porta, já não tem nem mais chave, já não tem nem mais ferrolho. Ainda assim tem gente que tem medo da porta. Então, hoje Deus está falando para você, sabe, a coragem de Davi, um guerreiro que encarava o gigante. Encara o gigante também na tua vida. Não sei qual é o gigante aí, mas cai para dentro. Deus é contigo. Aleluia, Jesus é contigo. Daniel, vou fechar aqui, irrepreensível, um profeta irrepreensível. O resto da história, você sabe quando ele caiu naquela cova dos leões. Até o rei ficou triste, porque era um homem que não se tinha que falar dele. Aleluia. E para fechar, mais uma vez, vovó Joana. Vovó Joana, quem conheceu a vovó Joana sabe muito bem que era um caráter irrepreensível nos dias de hoje. Durante 94 anos aquela mulher nos ensinou, e não foi pouca coisa, não. A ser uma mulher de fé, a ser uma mulher íntegra, a ser uma mulher correta. Glórias! Jesus hoje está falando em voz alta para encerrar aqui. Sejam como eu, me imitem, se assemelhem a mim, eu estarei com vocês até a consumação dos séculos, todos os dias. Guardem os meus mandamentos, guardem as minhas ordenanças. Aleluia! Eu peço para você hoje, meu querido, por mais que seja difícil, se pareça com Cristo, não tenta se parecer com o diabo, não. É difícil, é um cai e levanta, sim, mas fica firme, porque Jesus vai te dar graça, aleluia, e só aqueles que são parecidos com Jesus é que vão ver a sua graça, vão ver o seu reino, amém? Diferente de Jesus, não sobe, creia nisso também. Que Deus te abençoe nessa singela reflexão. Enfim, muito obrigado mais uma vez. Não se esqueça, curta, compartilhe, comente esse vídeo e também os outros. Viva Deus, que foram maravilhosos e até hoje têm nos abençoado. Ok, gente? É isso. Vivamos todos com o caráter de Cristo, o nosso Deus. Deus te abençoe. Muito obrigado por essa participação. Muito obrigado. Valeu!